Saudações, irmãos e amigos. Mais uma vez, nós temos um estudo aqui bem interessante, no qual vamos tratar novamente sobre família. Nós já havíamos conversado sobre família, mas dentro do ambiente da educação, né? E agora, mais especificamente, sobre a estrutura familiar. Nós vamos compreender um pouquinho mais através da Palavra de Deus e de algo mais, falando dentro da literatura cristã, quais são as visões que tem do assunto, né, e aonde a gente pode concluir. Então, assim, vamos falar especificamente como a estrutura familiar está hoje, que tem um contraste com a família celeste, né? Vamos descobrir algumas coisas muito curiosas aí, para aquele que ainda não conhece esse assunto, quem vai poder associar esse assunto a outras questões doutrinárias, que vai ser bem interessante e curioso aí, né? Então é o seguinte, eu reestruturei esse estudo, que era de um outro pessoal aí, coloquei aqui como sendo uma carta do céu, assim, para conhecimento das pessoas sobre a nossa família, né? Então, assim, vamos tratar aqui, por exemplo, o pai e Adão e o filho e Eva. O que tem a ver, assim, as semelhanças relacionadas à criação ou geração, certo? Então, assim, a nossa recomendação inicial aqui agora, aqui nesse estudo, ele tem a ver aí com a primeira família da Terra, né? E que lições nós podemos tirar disso aí. E nós temos, então, também uma relação familiar, e todos pertencemos a uma família, lógico, e isto é o ponto alto aqui do estudo, porque nós iremos analisar, então, a criação da primeira família da Terra, né, que é a criação de Adão e Eva, relacionado com a geração do filho lá com o pai na eternidade, certo? Então, assim, tem uma pergunta curiosa aqui, que seria, será que Deus ele é feliz? Bom, na sua palavra, a palavra dele registra, assim, a felicidade de Deus em alguns aspectos. Por exemplo, ali em Salmo 104:31 diz que a glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras, certo? Então, assim, vamos tratar da obra dele, da criação dos seres humanos, de Adão e Eva, dessa primeira família aí, certo? E a primeira observação que eu tenho aqui, que é para anotar na passagem bíblica, onde Deus utiliza aí, por inspiração aí, né, na Bíblia, para falar de si mesmo. Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Muito curioso isso aqui, né? E assim, por meio do livro da natureza, Deus ele se revela para todos nós, né? Essa linguagem todos aqui podem entender mesmo sem haver palavras, certo? Segunda observação é que como que a natureza fala e por que Deus criou certas coisas, né? Então, ali em Jó 12, 7 e 9 diz o seguinte: mas pergunta agora às alimárias, e elas vão te ensinarão, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes, o mar te declararão. Quem não entende, por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Então, repetindo a última pergunta ali para ficar melhor, quem não entende, por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Certo? Muito bom essa primeira passagem aqui, né? E beleza, então, queridos, podendo prosseguir aqui, na terceira observação. Por enquanto essas primeiras observações elas são curtas aqui, né? Então aqui já faço uma pergunta: de que forma Deus também se revela aos homens, né? Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, certo? Lá em Romanos 1, 20. Na quarta observação que faço aqui, em que ordem foram criados Adão e Eva, segundo a Bíblia? Não poderia Deus criá-los ao mesmo tempo? E lá em Hebreus 12, 14 diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, né?
ao contrário de todos os outros seres criados, Adão foi criado primeiro que a sua companheira. Existia uma boa razão para isso. Então, qual seria esse motivo? Na quinta observação, eu coloco: por que razão Deus criou Adão primeiro do que Eva, a sua mulher? Em 1 Coríntios 11:3 diz que: mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Muito interessante esse versículo aqui, nós vamos acabar voltando para ele logo em seguida. Este verso aí ele nos informa então que o relacionamento é entre as cabeças. Quem está acima de quem e que ordem estão, ok? E não está falando de quem é melhor ou superior, mas de uma ordem ou uma hierarquia. E isto aqui já é de fundamental importância, ok? E vemos aqui um reflexo do céu, por exemplo, já na Terra. A primeira família da Terra refletia a mesma estrutura da família celestial, ok? Essas observações depois nós vamos ver mais adiante, aí também mais ampliado. Deus é a cabeça de Cristo, assim como Adão é a cabeça de Eva, bem como Cristo também é a cabeça de sua igreja na Terra. Deus criou o homem à sua própria imagem, imagem física, espiritual e relacional, certo? Vemos então que o relacionamento do homem com a mulher deveria refletir o relacionamento do pai e do filho, ok? Deus é a cabeça de Cristo, assim como Adão é a cabeça de Eva. Então temos duas cabeças, o pai nos céus e Adão na terra, ok? Compreendemos então que a família celestial, ela é a origem, é a original, e a família humana é o reflexo da do céu, ok? Sexta observação aqui, por que Deus criou o homem para ser a cabeça da mulher? É uma pergunta, né? Mas lá em 1 Coríntios 11:10 diz o seguinte: portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Interessante essa pergunta, né? Aliás, essa afirmação aqui, né? Por causa dos anjos. Então, a Bíblia nos relata que foi feito assim por causa dos anjos. Mas como entender isso? Temos que entender, então, o que aconteceu com os anjos antes da criação da Terra, certo? Ou não? Os anjos viviam felizes no céu até que alguém questionou a estrutura da família celestial e quis reestruturá-la, acrescentando talvez uma terceira pessoa. Quem queria ser essa terceira pessoa lá, né? Além do pai e do filho, ok? Como Deus poderia mostrar aos anjos como foi criada a família original se eles ainda não existiam, né? Então, Deus, para tirar as dúvidas dos anjos e mostrar como foi a hierarquia original dos céus, criou a família humana na mesma estrutura, numa escala menor, para tirar as dúvidas da mente dos anjos celestiais, dos leais, vamos dizer assim, né? Continuando aqui, eu sugiro então que precisamos entender o que aconteceu com os anjos antes da criação do homem. Talvez seja necessário, né? Os anjos viviam felizes no céu, viviam em harmonia com o pai e com o filho, a família do céu era uma, o cabeça dessa família era apenas uma, o pai, depois viria o filho e depois viria um outro, que era um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer no céu, aqui eu gostaria de acrescentar que isso aqui está dentro da literatura, de uma literatura cristã. O livro é História da Redenção, página 13, certo? Aqui, Lúcifer no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado, exaltado anjo. O primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus, certo? Há passagens na Bíblia que nos levam a entender que houve sim uma rebelião no céu. Alguns vão dizer que a história que está relatada na Bíblia está falando de Nabucodonosor, ou porque Isaías está comentando outra coisa, mas em segundo plano ela também está refletindo algo que aconteceu no céu. Então, tipo assim, foi uma coisa para... tu comenta uma coisa para já dizer outra, entende? Que é o reflexo de algo que aconteceu em tal lugar, está se refletindo com o primeiro plano. Primeiro plano, a Bíblia está mencionando uma coisa, mas que já está refletindo uma outra que aconteceu num outro local, certo? Então aqui, para não ficar muito extenso, né, então eu limitei aqui
colocar todas as passagens bíblicas que pode nos levar a esse entendimento, né? Você pode procurar, porque isso aí não é... Isso aí está na internet, tá? Você pode procurar na Bíblia, você vai encontrar, né? Basicamente, aqui no resumo, nós podemos encontrar então um acordo com um entendimento abaixo aqui, né, da passagem retirada dessa literatura aí que está em Primeiros Escritos, na página 146. Aqui diz o seguinte: Satanás e seus simpatizantes estavam lutando por reformar o governo de Deus. Desejaram perscrutar sua insondável sabedoria e descobrir o seu propósito em exaltar a Jesus e dotá-lo com tão ilimitado poder e comando, certo? E eles se rebelaram contra a autoridade do Filho, certo? Vamos adiantar. E aqui também em Patriarcas e Profetas, na página 35, diz, e cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo apenas. Ok? Isaías diz que Lúcifer queria ser igual ao Pai, lá em 14, verso 14. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Muito bem, vamos prosseguir aqui. A criação do homem e da mulher foi projetada por Deus para ser uma resposta para as acusações de Lúcifer contra o governo de Deus. Esse então foi basicamente o contexto da criação do homem, ok? Lá em Gênesis 1, 26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? Nós vamos voltar nesse texto. Na nossa sétima observação aqui, com que atributos e semelhança Deus criou então a família humana, ok? Em Gênesis 1, 26 e 27 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então assim, a imagem de Deus não era uma ou três ou quatro pessoas, tinha dois ali. Cristo estava na criação, porque tem um verso na Bíblia que diz que Deus criou todas as coisas através do seu Filho, então tinha dois, certo? Então a imagem deles, da divindade, se refletia no homem e mulher, ok? Porque o verso está dizendo, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Era a imagem, os dois, era a imagem dos dois que estavam lá em cima, certo? E aqui, Deus então criou o homem como imagem da família original, homem e mulher os criou. Não foram três, mas sim dois seres criados à sua imagem, ok? Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ok? Está lá em João 1, verso 3. Os dois eram a imagem de Deus, a imagem do Pai e do Filho. O homem iria refletir a posição do Pai e Eva a posição do Filho, e isso ajudaria os anjos a entender o correto relacionamento da família celestial. Ok? Então, assim, oitava observação aqui, como que Deus então criou Adão, refletindo assim a sua própria posição como cabeça nos céus, ok? E lá em Gênesis 2,7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, ok? Então, observamos então que Deus, através de Cristo, cria Adão, a sua imagem e semelhança, e sopra sobre ele o espírito de vida. E os anjos assistiram tudo e começavam a entender algo sobre o Pai. Adão então foi feito o rei da terra, e isso refletia a posição do Pai, o rei do universo, e por isso ele foi feito o primeiro. Tá? A nona observação é que atributo Deus concede a Adão que ajudaria os anjos a entenderem a família celestial. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Está lá em Gênesis 2,19. Adão foi feito
o rei da terra, e Deus pediu então a ele que nomeasse a todas as criaturas viventes, refletindo assim a posição do Pai. 10ª observação: o Rei do Universo fez no passado o mesmo ato, o de dar o nome às criaturas. Eu não fiz a pergunta direito. O Rei do Universo fez no passado o mesmo ato de dar o nome às criaturas? Essa resposta nós podemos encontrar aqui em Efésios 3, no 14 e 15. Por causa disto eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Vemos aqui o perfeito paralelo entre a família do céu e da terra. Deus, o Pai, nomeia todos os mundos como o Rei do Universo, e Adão nomeia a todas as criaturas do seu pequeno reino terrestre. Isso ajudou também os anjos a entenderem a semelhança entre os dois cabeças, o Pai e Adão. Ok? Salmos 8,6 diz: deste-lhes o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Na 11ª observação, como que Eva foi criada? A que posição ela refletiria então? Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara formou uma mulher e a trouxe a Adão. Gênesis 2, 21 a 22. Então, o primeiro parecer aqui, por que Deus criou Eva desta maneira? Não é assim um modo estranho de criação? Nada foi criado desta forma anteriormente. E veja só, a razão dessa forma diferente é porque isso refletiria a posição do Filho de Deus, que veio à existência quase da mesma forma. Quase da mesma forma, pois ele saiu do Pai, assim como Eva saiu de Adão. Veja, o segundo parecer. Lembre-se de que foi esse o questionamento de Lúcifer lá no céu. E Deus queria mostrar aos anjos detalhes como o seu filho veio à existência. Então, esta é a razão por que Eva foi formada desta forma singular, pois ninguém jamais no universo foi criado dessa forma e ela possuía a mesma natureza de Adão. Por isso é que o Filho é chamado de o unigênito de Deus, o único gerado do Pai. Lembrando também que a menção em literatura cristã também afirma que a geração de Cristo na Terra, no ventre de Maria, foi um mistério. O mistério da encarnação de Cristo. Não foi o mistério da geração, foi o mistério da encarnação. Tem gente que diz aqui, como eu coloquei, a encarnação de Cristo sempre foi, sempre... Tá, essa aqui é a passagem, claro, de um livro, que sempre continuará a ser um mistério que é revelado para nós e nossos filhos, tá certo? A passagem de Deuteronômio 29:9 que confirma, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. E assim, deixa eu voltar ali, aqui a questão da encarnação. Muitos pensam que a geração, dado a palavra geração, que Cristo foi gerado justamente porque foi gerado no ventre de Maria, mas não é por causa disso que o conceito de geração de Cristo é dado, e sim porque ele já era gerado antes diretamente do Pai, ok? Foi gerado no ventre de Maria em segundo plano, aqui na Terra. Foi gerado a partir daqui, pelo mistério da encarnação de Cristo, ok? A encarnação é um mistério, a geração dele é outra coisa, certo? E aqui, a geração de Cristo se deu no passado, mas além, na eternidade, onde nós não temos a revelação do tempo. Cristo deixou registrado pistas em sua palavra para levar ao menos para o entendimento dessa natureza, ok? E observe bem essas citações ao lado, que eu quero que você observe aqui, pois o próprio Pai vos ama, porque vós tens me amado e tens acreditado que eu saí de Deus e saí do Pai, e vim ao mundo outra vez e deixo o mundo e vou para o Pai, ok? Mas ele respondendo disse, aqui é um outro verso, ok?
Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que esse verso tem a ver? Nós já vamos ver o seguinte, tá? Mas esse de João 16, 27 e 28 já diz, ó, eu saí do Pai. 2 vezes ele falou, ó, e tens acreditado que eu saí de Deus? Eu saí do Pai e vim ao mundo outra vez e deixo ao mundo e vou para o Pai. Nessa segunda parte ele está falando que volta para a companhia do Pai. Mas aqui ó, ele está dizendo, ó, eu saí do Pai. É outra coisa, ok? E tem diferença. Nós vamos ver aqui no segundo verso que tem uma... eu estou pedindo para você prestar bem atenção. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ok? Ó, nos originais, eu trouxe isso aqui de quem tem conhecimento do hebraico, onde me repassaram essas questões aqui de interpretação desses textos, ok? Que diz, ó, que não está escrito a palavra nesse verso ali, que seria dabar, ok? Mas sim motza, que significa algo que está escondido dentro de algo. Algo muito mais profundo que sai de dentro do Pai, ok? Então Jesus Cristo, como é conhecido por tradução dos originais Yahushua, é a motza do Pai. Ele é a palavra e a sabedoria de YHWH, que é Yahuwah, que nos originais assim é dito, a palavra do Criador. A sabedoria do Criador, que está lá dentro, que saiu lá de dentro, ok? Ele está dentro de Elohim, ele estava lá dentro de Elohim todo o tempo, de Deus no caso, né? Até ser gerado dessa substância direta do Pai em algum ponto da eternidade. E aqui eu criei essa ilustração aqui para mostrar e comentei ao lado dizendo, ó, aqui provavelmente é onde se tem luz sobre a confusão que leva ao politeísmo e ao trinitarianismo, onde Cristo sempre esteve lá, mas dentro do Pai. Muitos entendem que Cristo e Deus é um mesmo indivíduo, onde indivíduos formam um, só porque Cristo estava lá desde o início, mas estava lá dentro. Então isso cria uma confusão, diz que 3 é que formam um, e esse é um assunto para outra hora, é bem complicado, mas nós já temos aqui uma elucidação sobre esses pontos aqui, ok? Mas agora, os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1, 24. Né? Aqui, Provérbios 8, 22 e 23, onde mostra, fazendo a interligação, que o fato de Cristo ser a sabedoria de Deus, a Bíblia nos revela que ele foi gerado em algum ponto na eternidade, ok? O Senhor me possuiu no princípio do seu caminho. Antes de suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de qualquer coisa que Deus tivesse que criar, primeiro foi gerado o Filho. E todas as outras coisas foram geradas através do Filho. Inclusive o primeiro anjo, que foi o Lúcifer. Ele foi o primeiro anjo criado, certo? Ele não foi gerado. O único gerado diretamente do Pai foi Jesus Cristo, ok? Portanto, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Veja só. Ele criou os dois à sua semelhança. Veja só. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. Primeiro, como homens, certo? Estrutura. E ali diz, ó, e depois ele criou os dois à sua semelhança. Na semelhança como foram gerados, como Cristo foi gerado. Veja só, ele queria mostrar que os originais também eram 2. Não poderia ser apenas 1 ou 3 ou 4, como eu mencionei antes. Adão e Eva refletiam a posição do Pai e do Filho. Você entende? Na sua semelhança e na forma como foram gerados, ok? Vamos seguir. Aqui diz assim, ó, na 12ª observação, o que reconhece Adão logo após a geração de Eva e que atitude ele toma em seguida, ok? Gênesis 2, 23 diz, então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, ok?
ele reconhece que ela é da mesma natureza dele, da mesma carne, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E os anjos apontavam tudo e entenderam que Jesus da mesma forma foi gerado. Às vezes começaram a entender, a compreender a forma como foi feito Adão e como foi gerado Eva, entende? Tinha um reflexo da divindade no céu, ok? Adão agora dá um nome à sua mulher, pois ele é o rei da terra, assim como Deus é o rei do universo, certo? Neste ponto compreendemos então que foi suficiente para que os anjos pudessem agora ver um paralelo durante a geração de Eva, entendendo então que Jesus foi gerado ou até mesmo como se deu a sua saída do Pai, ok? Lembre-se que os anjos não haviam sido criados quando o fato de Provérbios 8 ocorreu lá, quando foi citado aqui, e eles têm uma ilustração disso ao vivo nesse momento da história deles, ok? 13ª observação é que ato realiza Deus logo após a criação do homem e da mulher. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Veja só que interessante as semelhanças do pai com o filho, ok? Em comunhão com o pai, mas acima de tudo, saem para uma nova vida na companhia como cônjuges. Bom, isso aqui é a expressão que eu estou colocando, ok? João 10:30, eu e o meu pai somos um. Adão e Eva aqui tornam-se uma só carne, ok? Muito bem, retornando aqui. Então, João 10:38 para que saibais e creais que o Pai está em mim e eu nele, ok? Em João 10:38 é o que está dizendo aí, depois João 17:22, e dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Claro que aqui, nessa altura do campeonato, na história aqui, quando Cristo citou isso aí, ele estava falando de a primeira esfera ali de interpretação, era dentro, tem um outro contexto ali, você entende? Mas vejam que ele está citando que as pessoas, a humanidade, dentro de um contexto espiritual, e deles a glória que tu me deste para que sejam um, como nós somos um, porque o Pai e o Filho são um, você entende? Então, fazendo essa interligação, você já começa a compreender melhor os textos. Adão e Eva tornam-se uma só carne, assim como o Pai e o Filho são de uma só natureza, de uma só substância, ok? Entendemos então que o casamento, agora partindo aqui para dentro de uma questão matrimonial, né? Representa perfeitamente o relacionamento entre o pai e o filho. Nós estamos aqui, eu espero que as pessoas inteligentes entendam que nós estamos falando, que existe aí um relacionamento do pai e filho como homem e mulher. É totalmente diferente, né? Então, assim, é justamente por isso que Satanás ataca fortemente o lar, por meio de movimentos feministas, retirando a esposa do lar, ou mesmo se colocando acima do seu valor de origem, enfim, dentre outros movimentos aí, programações sutis no nosso meio. E no verso lá, Marcos capítulo 10, 6-9, diz, mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. Ok? Em menor escala, que Adão representa a Deus, assim como Eva representa a Cristo. Ok? Essa é a figura. Até na criação do homem, Deus se preocupa nos detalhes, pois ele formaria o homem à sua imagem e sua semelhança, e todos os detalhes foram preservados para que os anjos pudessem também compreender como foi formada a família celestial, né? Então, nesse entendimento, nós podemos também entender aí a divindade nesses aspectos, ok? Beleza, a próxima tela, aqui está falando de uma destituição em andamento. Ok? Na tentativa de deitar por terra essas verdades, Satanás vem trabalhando acirradamente para a queda da família em regimes comunistas,
pelo mundo afora há pelo menos uns 160 anos, ok? Então vejam citações marxistas na programação para uma nova ordem mundial, por exemplo, aqui, ó. No caso da família, nesse aspecto, diz o seguinte, ó, no segundo capítulo, ó, Marx admite que a abolição da família, uma instituição burguesa, quer dizer, ele colocou nesses aspectos, certo? É um tópico espinhoso, mesmo para os revolucionários, a abolição da família. Né? Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas, né? Escreve, enfim, o autor. Em seguida, ele explica que os oponentes dessa ideia são incapazes de entender um fato crucial sobre a família. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual? A família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado, enfim. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia, afirma Marx. Isso é dentro da cabeça dele, certo? Para melhorar a situação, abolir a família seria relativamente fácil, tão logo a propriedade da burguesia fosse abolida. A família burguesa será naturalmente eliminada como o eliminar desse seu complemento e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. Isso é o que estava na cabeça dele. Isso aqui, de certa forma, em segundo plano, o programa da Nova Ordem Mundial vem tentando fazer. Só que fazer isso às claras, abertamente, seria uma ferida muito dolorosa na humanidade. O ser humano iria sentir e poderia ferir de tal forma a impactar a humanidade inteira e ela com certeza reagiria. Então elas têm que fazer num plano onde isso não possa ser visto, tem que ser às escuras, nas sombras, você entende? É aquela coisa, devagarzinho até que fique claro, tu já aderiu ao esquema todo, sem perceber, ok? Outras citações aqui de Marx, né? Por exemplo, o comunismo anula as verdades eternas, elimina toda a religião e toda a moralidade, em vez de constituí-las sobre uma nova base, portanto, ela age em contradição com toda a experiência histórica passada, ok? Então aqui implementações altamente declaradas, o intuito é desmembrar o que Deus já instituiu, né? A família terrena, ele diz que é o segredo da Sagrada Família, a do céu, né, que é a citação de baixo ali. Satanás, ele tem um ódio declarado por essa instituição divina, porque foi Deus que instituiu, certo? Porque reflete diretamente a família celeste, a qual ele não conseguiu ser reintegrado para ser o terceiro da família. Ele queria ser o terceiro, ele quis o lugar de Cristo, ele quis a luz do Pai, que refletia nele, pelos tempos em que ele passava na presença do Pai, e ele refletia aquela luz, e aquilo subiu para a cabeça dele, e ele queria aquela luz para ele. E ele queria fazer parte da divindade, e por conta de não poder participar dessa família, ele criou toda a revolução para a qual ele foi expulso lá do céu depois. Isso é uma outra história, para um outro momento, certo? Então, veja na citação de baixo. De acordo com Marx, no volume 3 de Marx Engels Gesamthausgaben, a destruição da família levaria à destruição do cristianismo. O segredo da Sagrada Família é a família terrena, disse Marx. Para fazer desaparecer a primeira, a segunda deve ser destruída na teoria e na prática. Então, quer dizer, sou eu que estou dizendo ou é alguém que já declarou isso, né? Mas eu vou lhe dizer, para alguém ter declarado isso nessas palavras, dessa forma, gente, tem que ter sido inspirado pelo inimigo de Deus, porque é exatamente isso que o inimigo de Deus quer. Como que o inimigo de Deus consegue, na dimensão em que ele está, trabalhar na dimensão humana, exatamente com os planos deles, projetar os planos dele para que nós possamos fazer e desenvolver o trabalho que ele já quer fazer por causa de uma rixa que ele tem com a família celestial. Você consegue me compreender? Então, assim, trocando agora um pouquinho de assunto, já podemos aí compreender rapidamente, quer dizer, levou um pouquinho mais de 30 minutos, tentei ser o mais breve possível, mas não deu. Como está estruturada a família terrena, que é exatamente como foi estruturada a família no céu, o pai e o filho, e aqui o homem e a mulher como foi gerada, refletindo como foi gerada
foi gerado o Filho lá na eternidade, certo? O que eu digo para alguns, a palavra unigênito, ela é claramente entendível de que Cristo é o unigênito do Pai, porque ele é o único gerado da substância do seu Pai, certo? Nós temos uma doutora em psicologia e terapeuta cristã, conhecida como Laura Schlesinger, ela é americana, tá? Escreveu esse livro Do que os Homens Gostam. Apesar do título aí, que eu acredito que o livro ele vai muito além do que esse título quer dizer, a doutora ela traz aí orientações para mulheres que querem resgatar o seu legado na família constituída por Deus, os seus ideais e prática, certo? O livro aí também conta com alguns testemunhos eficazes de diversos casos, tanto de homens ou mulheres que conseguiram aí reverter o quadro de fracasso para sucesso dentro da família, dentro de suas famílias, conseguiram os conselhos dessa doutora, certo? Bom, eu trouxe aqui rapidinho o livro do qual eu estou falando, que é Do que os Homens Gostam. Eu acho que está invertido aí no vídeo, né? Não tenho certeza. Esse livro é muito bom. Essa doutora aqui, ela fez um trabalho incrível nesse livro. Ela trabalhou no rádio lá nos Estados Unidos, no qual ela atendia mulheres de casa, homens, enfim, que precisavam de conselho para o seu casamento, enfim, para consertar, para reajustar, para reaver tudo, para ver o que estava errado, o que podia consertar. E ela ajudou milhares de pessoas. Muitas não aceitou os termos, e, enfim, o trabalho dela veio para resgatar da forma como deveria ser, como o homem e a mulher deveriam viver dentro do casamento, nas suas origens, valorizando o espaço e a posição de cada um como homem e mulher dentro de um relacionamento. Ela fez um trabalho magnífico, esse livro é muito bom. Eu cheguei a comprar 2 desse livro e deixei com outra pessoa, um outro. Né? Esse livro eu não dou para ninguém, mas enfim, eu posso emprestar e tal. Ou enfim, é muito bom. Você encontra hoje pela internet até por R$5 em e-books e tal. Você pode comprar esse livro, vale a pena ouvir os conselhos dela, onde ela vai daí mostrar como que era, qual é a posição da mulher dentro do lar como mulher e do homem. Então, dentro dessa estrutura que Deus criou e qual é o ideal que Deus quer para o ser humano como família e como homens e mulheres, certo? Nós vamos ficar por aqui. Essa basicamente era o que eu tinha que tratar sobre o assunto rapidamente, falando das 2 estruturas rapidamente, né? Talvez em outro momento a gente possa ampliar aí. E aqui em Hebreus 2, 1, 6 diz o seguinte: nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, segundo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, nesse dia te gerei? E outra vez: eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Para qual anjo Deus poderia ter dito isso? Tu és meu filho, nesse dia te gerei? Para nenhum. Sabe por quê? Porque o único que ele gerou direto dele foi Jesus Cristo, o Messias a qual conhecemos, certo? Então, outra vez, quando traz o mundo, o primogênito diz: e que todos os anjos de Deus o adorem, certo? Fique com esse estudo, meu querido irmão e amigo, que a gente possa talvez tratar dessas questões e conversar um pouco mais em outra ocasião, certo? Então, agradeço a atenção de todos, fique com Deus, um abraço e até um próximo estudo, um próximo vídeo, ok?